A família foi denunciada. E agora? O que ela precisa fazer nesse exato momento, né? Boa noite, Davi. Salve Maria. Bom, o primeiro passo, Davi, quando uma família é denunciada, é tentar entender qual é a denúncia. Do que se trata a denúncia? É abandono intelectual? É evasão escolar? Precisa de. A família precisa de entender qual é a acusação que pesa sobre ela. A partir daí, ela vai formular a sua defesa. E ela pode começar já junto com o conselho tutelar. É de suma importância a gente conseguir acompanhar todo o processo, desde a denúncia, porque quando há uma denúncia, seja pelo Disque 100, seja direto no conselho tutelar, o próprio conselho vai na casa da família fazer toda a averiguação referente àquilo que foi denunciado e vai fazer os relatórios. Se a família for denunciada, por exemplo, por abandono intelectual, tendo toda a documentação, porque assim, a questão jurídica, ela é prática, né? A gente tem que se defender daquilo que é acusado. A partir do momento que você consegue comprovar para o conselho tutelar ali que a criança não está em abandono intelectual, automaticamente você consegue sanar essa denúncia, resolver ali no próprio conselho. Como alguns casos que a gente já resolveu, né? Então, assim, é o primeiro passo. A partir dali, se o conselho tutelar for um conselho tutelar de pessoas com ideologias, como você pontuou, ele vai pegar todo esse relatório e vai mandar isso para o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, o Ministério Público também vai chamar a família, conversar com a família e ver tudo o que foi produzido pelo Conselho Tutelar, toda a documentação. E ali também a família tem, através do advogado que for acompanhar essa família, tem a oportunidade de também produzir provas. E ali também demonstrar para o promotor de justiça que aquela denúncia não é verdadeira. E aí o promotor de justiça tem o poder de denunciar ou não, que é a opinião delicti, que a gente chama. Muitas das vezes, pode ser que a gente consiga também não denunciar, né? Agora, a gente consegue impedir a denúncia do promotor de justiça, porque aí a gente consegue comprovar que aquela denúncia não corresponde com a verdade dos fatos. Mas se a gente ainda pegar esse promotor de justiça dentro desse conceito ideológico e ele oferece essa denúncia, aí sim começa o verdadeiro processo judicial. Ali sim a família começa a responder um processo. Ali vai abrir o contraditório, a ampla defesa, vai ser feito um estudo psicossocial da família. Se for um adolescente, ele vai ser ouvido, a família vai ser ouvida de forma individual, para que lá no final o juiz dê a sentença. O que a gente vem acompanhando nesses casos aí do Brasil inteiro depende muito de como que ocorre a condução do processo. Depende muito. Depende muito da organização da família. Depende muito de como a família conduz a educação dos filhos, né? Porque pode ocorrer, na verdade, a família estar pensando que está fornecendo uma educação de qualidade e, na verdade, não está. Isso também tem que ser só pesado, porque nós como pais, a gente também tem que olhar o lado da criança, o melhor interesse da criança. Quando os pais assumem essa responsabilidade de educar em casa através do homeschool, a educação realmente tem que ser fornecida. Mas quando a família consegue comprovar isso dentro de um processo, o juiz pode, como a gente já viu em algumas sentenças, afastar a obrigatoriedade da matrícula. Então, assim, tudo vai depender de como o processo vai correr e as provas que forem serem juntadas nos autos, entende? Então, assim, tudo vai depender da família. Organização, material,
forma de aplicação, constância, tudo isso pesa diante de uma situação processual. Muito bom. E é importante falar, só dar uma frisada aqui no que o Rodrigo falou, é que existem famílias que elas acham que eu vou tirar o meu filho não vou permitir que ele frequente o ensino regular, mas está aqui em casa, estuda sem muito planejamento, né? Não tem um cronograma, não tem uma programação de ensino, não tem nada. E aquilo ali é uma desordem, né? Na desordem. E isso não é homeschool, né? Aí quando a gente fala que a gente defende as famílias homeschool, que a gente tenta lutar ali pela liberdade educacional, pelo direito da criança e do adolescente, realmente é pelo direito da criança e do adolescente. Então, a gente busca... Tem pessoas... Eu já ouvi assim, ó, não vou fazer consulta com advogado, não quero saber de orientação, porque se for denunciado não resolve mesmo, os juízes vão mandar eu matricular, e as coisas não são assim. A oportunidade que você tem de mostrar para o juiz o que você fez, você não sabe o que pode sair dali, a gente não sabe, né? Pode ser que ele obrigue a matrícula, pode ser, mas pode ser também que não obrigue. Existem casos no Brasil que pessoas ficou apenas com a obrigação de comparecer na Secretaria de Educação uma vez ao ano. Então, e todas as famílias que já ganharam sentença, todos os procedimentos que foram arquivados foram de famílias que estavam bem organizadas, estavam bem resguardadas, né, no sentido pedagógico mesmo. Então, quanto mais ordem, mais são as chances. Pode ser que mesmo tendo ordem, seja determinada a matrícula, pode ser, mas fica mais fácil para você provar, você pedir a prova de classificação, mesmo que você tenha direito à prova, né? A criança que às vezes frequentou a escola, saiu e precisa voltar e quer fazer uma prova de classificação. A gente sabe que tem o direito, né? Porém, você levar isso até a escola, com todos os documentos provando que ele não estava em abandono intelectual, que ele é uma criança que tem competência de estar em tais e tais e tais séries, é muito melhor. Sem contar que é do próprio interesse da criança o registro, né, dos materiais, dos estudos dela, mas a gente costuma orientar assim, e é até da mesma maneira que a gente faz, perdão. Orientar não é que seja uma exigência, né? Não existe uma lei que fala que você tem que fazer desta maneira. Porém, na prática, vem funcionando bastante fazer uma avaliação anual com a psicopedagoga, por exemplo. Ajuda, porque ali os pais, se é os pais que conduz a instrução dessa criança, ajuda a ver se está ficando alguma lacuna, se ela está, às vezes, né, atrasada em alguma matéria, não consegue compreender certas situações dentro do ensino que ela está recebendo, para que seja reparado. Isso ajuda, inclusive, os pais, né? Ou os instrutores que estiver orientando ali a criança. Então, não é só para uma questão de denúncia, mas uma questão de ordem, né? De observar o estudo da criança mesmo. Porém, além da ajuda que isso dá nos estudos da criança, na orientação dos pais para não se perder no ensino das crianças, também vale como prova processual, porque demonstra que os pais confiam a avaliação dos filhos a uma outra pessoa que não eles, não que isso não seja, assim, não que a orientação que os pais dão aos filhos seja menos importante do que a contratação de um tutor, por exemplo. Mas é muito bom quando, porque assim, gente, muitas vezes, a mente da pessoa que está buscando ali, que está averiguando a ocorrência, né? Ela tem uma mente escolarizada. Então, para ela compreender, já aconteceu essa situação, para ela compreender que a criança está recebendo o ensino sem nenhuma avaliação, ela não entende, ela pensa, a mente da maioria das pessoas. Quem avalia? Como que é nota? Que nota que recebe essas crianças?
De que maneira que eu sei que elas estão aprendendo? Então, quando chega alguém lá e você fala, não, elas recebem esse ensino, são avaliadas por uma psicopedagoga uma vez ao ano, ou por uma pedagoga a cada trimestre, a cada semestre, não sei. Depende da família e a maneira que escolhe de ser avaliado, né? Aí elas já começam a olhar, sim, existe uma avaliação. Então, assim, fica até mais fácil para a pessoa compreender que existe ali não é assim, só aplica o ensino e só. Nós, como pais homeschooling, a gente consegue compreender que a criança ela vai adiante conforme ela for aprendendo. E sendo o ensino domiciliar, não há pressa, né? De se ir adiante, de seguir. Não há pressa. Mas, para quem não é do meio e que vai avaliar essa situação, fica difícil eles entenderem. É por isso que a gente orienta que se valham de avaliações. Fica mais fácil a compreensão, fica mais fácil provar que existe o ensino, né? Mas existem outras maneiras também de provar, mas é isso. Ô, Davi, e essa variedade, esse leque de decisões judiciais, de sentenças que a Fernanda comentou, vem justamente da falta de direito com relação ao homeschool, né? Essa regulamentação que ainda está em trâmite. E toda essa organização que a Fernanda citou, que a gente cita e que a gente recomenda, é justamente para que as famílias homeschool, através de decisões favoráveis, forcem o judiciário a criar jurisprudências favoráveis às famílias homeschool. Porque quanto mais famílias homeschool desorganizadas forem denunciadas e receberem decisões judiciais e sentenças que vão contra a educação, ao homeschool, pior fica para a regulamentação, né? Porque isso demonstra que as famílias não terão capacidade de entregar a seus filhos uma educação de qualidade. Então, quanto mais famílias organizadas conseguirem decisões judiciais favoráveis, fortalece a classe homeschool. Porque se chega uma família, como a gente falou, né? A gente preza pelo interesse da criança e do adolescente mesmo. Então, se chega nos denunciaram porque estamos vivendo ali o ensino domiciliar. Mas, e aí a gente pergunta, qual é a ordem? Qual a frequência de ensino? A pessoa não tem, se perdeu ali na rotina da casa e não tem. Então, assim, apresentar isso lá já vamos dizer assim, descredibiliza as famílias homeschool, né? Então, quanto mais a cara das famílias homeschool for de ordem, né? De serem organizadas mesmo, melhor, né? Mesmo que tenham uma sentença negativa, mesmo que isso aconteça. Porque é assim, que vai ganhando força. São famílias que prezam pela educação dos filhos, são famílias ordenadas, são famílias que conseguem provar que elas estão ofertando o ensino mesmo, que não estão em abandono intelectual. E é assim que os fatos vão ganhando força e que o direito vai surgindo, porque conforme as sentenças vão sendo dadas favoráveis a famílias, mais essas decisões vão ganhando força para a defesa de outras famílias, né? Não pense que você vai chegar lá em um caso e que seu caso é um nada. Isso não é verdade. O seu caso é um histórico, né? É claro que, às vezes, chega em Ministério Público, chega até em alguma escola pedindo a reclassificação, eles querem tratar a criança que vem do ensino domiciliar de maneira um pouco discriminatória, né? Fala-se, não posso aplicar a prova de classificação porque vem de ensino domiciliar. Isso não existe, né? Não por essa razão. Não posso, eu não posso arquivar o procedimento porque o ensino domiciliar não é permitido no Brasil e aqui no Google está falando que é crime. Então, assim, tem pessoas que fazem a consulta ali do que é o ensino domiciliar na nossa frente no Google, né? Então, assim, se a gente não chegar com argumentos, falando, não é isso, a decisão que está aí não é bem assim que está falando, não é assim que está acontecendo, né?
E eles têm o recurso especial que foi julgado, recurso, ele dá um vínculo mesmo, ele vincula o judiciário, né, as decisões do judiciário. Porém, não são de todo obrigatório a seguir a decisão. Por isso que, mesmo com o recurso que foi julgado a respeito do ensino domiciliar, com todo o efeito erga omnes que ele tem, além dele, depois dele, teve tantas sentenças favoráveis às famílias, né? Tantos casos que foram arquivados, porque são pessoas que demonstraram abertura em receber as famílias, são famílias que chegaram lá prontas, bem amparadas, e que por isso tiveram sucesso. Existem casos mesmo que a gente chega e que eles não querem nem saber, não querem discutir, não querem conhecer, querem só tocar o procedimento para frente. Aí é uma infelicidade, porém, a família tem que ver que o bem maior que ela está fazendo é prezar pela educação dos filhos, né? E outra questão também, muito que eu vejo isso acontecer, é que faz uma avaliação da criança enquanto ela está ali em ensino domiciliar. Depois acontece alguma situação, pode ser várias situações e situações, e que ela precisa voltar essa criança para a escola. Ela pode continuar acompanhando o desenvolvimento da criança com as avaliações que ela fazia antes do ensino domiciliar, com alguma psicopedagoga, alguma pedagoga. Porque você consegue ver se, dentro do ensino domiciliar, ele estava tendo uma elevação de conhecimento, e com a frequência escolar ele deu uma queda de conhecimento, né? de aprendizado. Isso tudo serve de avaliação para várias circunstâncias. Me obrigaram a colocar meus filhos na escola, me obrigaram a matricular ele, mas eu vou provar que, enquanto ele estava em ensino domiciliar, a avaliação do desenvolvimento dele estava ótimo. E agora, enquanto ele está frequentando a escola, olha só, que infelicidade. Não sei, pode ser que até a família queira requerer novamente que a criança volte para o ensino domiciliar, uma insistência, mas o que eu não vejo é conduzir a educação de qualquer maneira, usar materiais que não se harmonizam, né? Usa um material de alguma coisa e a respeito de uma outra matéria totalmente diferente, coisa que não vai ajudar na educação da criança. E simplesmente seguir os dias, assim, sem programações. É importante que a família consiga provar que ela tem uma programação a curto prazo, num planner, né? Formular um planner e ela conseguir prever o que ela vai ensinar para a criança dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de 3 meses, trimestral, semestral, dentro de um ano, quais são as metas que ela espera que a criança alcance. Isso tudo é importante. Agora, não ter meta nenhuma, não ter ordem, aí isso sim faz o ensino não ser a característica do ensino domiciliar. Isso não é o homeschooling. O homeschooling, de verdade, ele é um ensino ordenado.